Oi, gente, bem-vindos. Meu nome é Marcos Damon, eu sou um dos arquitetos coordenadores e também eu sou um dos professores do Cura. E eu estou transmitindo aqui de casa, né? Vocês sabem por quê, muito bem, o que está acontecendo no mundo. E por que a gente decidiu fazer isso nessa aula online, né? Já faz um tempo que a gente está pensando em como criar uma plataforma online que atendesse mais pessoas e tudo mais. A gente no Cura, para quem não conhece Cura é a sigla de Cursos de Representação Arquitetônica, né? Então, a gente tem uma série de cursos dedicados à melhoria da apresentação. A gente já recebeu alunos praticamente de todos os estados do Brasil e sempre todo mundo perguntou quando que a gente poderia lançar um curso online. Então, agora a gente conseguiu dedicar tempo, energia, né, por conta de tudo isso que aconteceu, a uma plataforma online, que já está legal, a gente já estava construindo, agora ela já está bem próxima de estar pronta, né, já está pronta na verdade. E a gente também pensou em como disponibilizar alguns assuntos livremente para qualquer um acessar, que também pudessem, não é, mesmo não tendo matrícula, pudessem ter alguns assuntos e ter algum conteúdo nesse período de quarentena. Então a gente lá no nosso Instagram disponibilizou uma consulta, a gente fez uma votação, e a maioria escolheu pelo portfólio. Então a gente vai falar sobre o portfólio, tá bem? Então, gente, ó, só para apresentar para vocês a nossa plataforma online, porque eu vou mudar aqui a tela. Na nossa plataforma online, ali em cima, depois vocês podem acessar a aba de curadoria, que tem um monte de assuntos, tem uma série de artigos, tem inclusive alguns encontros que aconteceram na nossa sede já disponíveis para vocês assistirem online, tá bom? Então a aula completa está disponibilizada online, tá? Depois a gente vai disponibilizar também essa aula lá, depois, né, mais para frente, quando der tempo de organizar tudo direitinho. E para quem é nosso aluno já inscrito, lembra que vocês têm acesso ao Cura Rede, porque o Cura Rede é a nossa rede social fechada. Então, para os nossos alunos depois, se tiver alguma dúvida, pode lançar lá, tá bem? Pode lançar alguma pergunta que tiver lá na nossa plataforma online. Então, qual que vai ser a sequência da nossa conversa hoje? Eu quero falar rapidamente sobre a questão, né, algumas dicas para vocês de montagem de portfólio. Vou começar algumas dicas bem estruturais, de um passo a passo. Vou dar uma série de exemplos de bons portfólios e por que a gente acha esses exemplos bons, né, esses bons portfólios. E por último, eu vou responder algumas perguntas que vocês lançaram lá no Instagram, tá certo? Então, por que eu estou falando sobre portfólio? Porque exatamente eu estou falando sobre portfólio. Então, como eu falei, eu sou arquiteto, eu sou formado já faz 12 anos, me formei no Mackenzie e tenho mestrado pela FAUSP. Tá? Em paralelo ao Cura, a gente tem o nosso escritório que é o Estúdio Módulo, que é onde a gente coloca em prática um monte de coisa que a gente ensina no Cura. Então, para a gente é fundamental essa relação de prática e ensino, tá certo? Então, geralmente, eu sou uma das pessoas, né, eu sou uma das pessoas que avalia os portfólios que a gente recebe, e também portfólio foi um tema que eu já dei como exercício em algumas faculdades que eu dei aula. Tá? Então tem um monte de coisa que eu falo para vocês que eu já dei como aula, já dei como exercício para aluno, e também a gente fala nas aulas do Cura, tá certo? Então, primeiro vamos falar sobre esse passo a passo do que seria um bom portfólio. Então, gente, o que seria importante de destacar logo de cara? Muita gente, quando manda um e-mail, abre uma vaga de trabalho no escritório, etc., a pessoa vai lá, manda lá para o escritório que ela quer trabalhar um currículo. Né? Manda um PDF que é um currículo. Pessoal, é fundamental que quando a gente esteja falando sobre algumas áreas de criação, área de produção gráfica, vocês sempre têm que mandar currículo junto de portfólio, tá certo? Então não existe mandar só currículo. Principalmente se alguém mandar o currículo num arquivo de Word, não é legal. Isso vai funcionar para outras áreas de atuação. Talvez funcione para alguém de economia, para alguém de administração, para arquitetura, design, mesmo que seja design gráfico, design de interiores, sempre mandem um portfólio, tá certo? Você tem que mostrar a sua capacidade de criação, a sua produção intelectual e a sua capacidade gráfica de produção, tá certo? Então, agora vamos destrinchar esses dois assuntos, primeiro falando sobre o currículo. Nós vamos abordar, então, as informações básicas, né? Então a gente vai colocar lá nome, endereço, informações básicas, né? Idade, data de nascimento e assim por diante. Você vai colocar formação acadêmica e formação profissional. Lembrando que no currículo é sempre numa ordem cronológica reversa. Você primeiro coloca o momento atual, você coloca lá situação atual, né, no caso 2020, e depois você vai voltando no tempo, tá certo? Se você participou, né, se você fez cursos, participou de workshops, teve alguma premiação, coloca obviamente no currículo. Né? Premiação que esteja relacionada à arquitetura, ou artes, design, fotografia. Não vai colocar uma premiação de quando você tinha 12 anos, né? Vai colocar uma premiação de natação, né? Judô. Não precisa. Né? A não ser que você queira fazer uma graça, mas toma cuidado com fazer gracinha no portfólio, que às vezes pode ser divertido, como também pode pegar mal. Tá?
coloca lá também seus interesses profissionais, né? Então, o que te interessa fazer no escritório? Você quer fazer a parte de executivo? Você quer participar da produção gráfica, perspectivas, né? Produção de imagem, perspectiva, assim por diante. Eu também recomendo demais que vocês coloquem ou no corpo do e-mail, ou deixa para falar na entrevista, por que você quer trabalhar naquele lugar. Qual que é a assimilação que você tem com aquele lugar que te desperta a vontade de trabalhar lá? Tudo bem, todo mundo precisa pagar os boletos, mas não vai colocar lá, não, estou precisando de dinheiro. Não é isso, né? Todo mundo está precisando, eu sei disso. Mas a questão é, você, seja para trabalhar no escritório mais renomado, seja um escritório grande como um Isai, Weinfeld da vida, um Oma, enfim, Renzo Piano, né? Se alguém tiver a oportunidade de trabalhar com eles, ou um escritório até menorzinho, até um escritório menorzinho. É fundamental que você descreva, né? Que você deixe bem evidente por que você quer trabalhar lá, né? Enfim, como que aquele lugar pode fazer você crescer e como você também pode colaborar com o crescimento daquele lugar. Conhecimento de software. Essa é sempre uma questão chave. Muita gente fica na dúvida como deixar isso evidente, deixar isso claro. A minha dica é a seguinte, ó. Você pode listar simplesmente, você vai lá e coloca, você sabe tal software, tal software, tal software, numa lista simples. Tem gente que gosta de associar essa lista simples com uma metragem, né, uma métrica, né, estabelecer uma metrificação. Então tem gente que gosta de colocar lá, sei 8 de 10 no Photoshop, eu sei 8 de 10 no AutoCAD, eu sei 6 de 10 no ArchiCAD e assim por diante. Tem gente que gosta de colocar isso, mas qual que é a grande questão? Quem que vai dizer para você que você sabe aquilo lá mesmo? Pode ser que você fez cursos, você fez um curso avançado, então pode ser que você queira dizer que você sabe uma técnica avançada daquele software. Pode ser isso, mas é muito subjetivo. Quando você coloca essa metrificação, né, é muito subjetivo. Então, não é que eu estou falando que não pode pôr, não é que eu também não estou recomendando que você coloque. Até pode colocar, mas o que eu acho mais interessante quando a gente está falando sobre conhecimento de software? Ao invés de você tentar estimar uma coisa que é muito subjetiva, tenta fazer o seguinte, lá no seu portfólio, na entrada do projeto, coloca uma ficha técnica. E nessa ficha técnica você coloca quais softwares você utilizou naquele projeto. Tá certo? Então, naquele projeto você usou AutoCAD e Photoshop. Legal, ficou evidente. Logo do lado você já está estampando, já está ilustrando como você usou esses softwares e pronto. A pessoa que vai querer te contratar vai conseguir avaliar melhor se você realmente sabe 8 ou 10, né? Se você sabe 5 ou 8. Eu acho isso muito mais interessante. Então você coloca lá, esse aqui eu fiz no ArchiCAD, esse aqui eu fiz no... Enfim, você deixa muito evidente lá no projeto, na ficha técnica do projeto, quais softwares você utilizou. Eu recomendo que utilizem essa lógica. Funciona muito melhor, é muito mais sincero. Tudo bem? E obviamente o contato. Certo? Então, contato, óbvio, para a pessoa te retornar. Então, se alguém tem algum e-mail, algum endereço de e-mail meio constrangedor que fez na adolescência, atualiza esse e-mail, pelo amor de Deus, não vai passar vergonha, tá? Bom, na segunda linha aqui, ó, eu vou falar sobre portfólio. Daí, logo de cara, entra uma questão chave, que é a seleção dos projetos. E logo na segunda linha, é uma dica sobre a melhor da produção. Então, o que esses dois itens nos trazem como uma questão super importante? Ó. Então, quando você for montar um portfólio, é fundamental que a gente tenha um senso crítico para tirar algumas coisas e colocar só o que interessa, só o que é realmente bom. Então, o que geralmente acontece? Muita gente está no começo da faculdade, está no meio da faculdade, é estudante ainda, ou ainda é recém-formado, tem uma certa angústia na hora de produzir o portfólio, achar que tem pouca coisa, e começa a socar coisa, começa a socar informação. E qual que é o problema em fazer isso? Você começa a colocar coisas que não são tão legais. Tem coisas que, gente, todo mundo tem aquele tipo de projeto, aquele tipo de produção que é melhor esconder, melhor deletar, não mostrar para ninguém. Então, ó, tem coisas que a gente não vai colocar, tá certo? Então a gente vai fazer essa seleção. É fundamental que a gente tenha esse senso crítico para fazer essa seleção, tá certo? Então tem coisas que você vai colocar e tem coisas que você não vai colocar, que você vai esconder. Se você tem alguma coisa que você fez logo no primeiro semestre da faculdade, no primeiro ano lá, que você adora aquele projeto, e você quer colocar de alguma forma, porque você tem um carinho por ele, você sabe que ele é bom, pode ser que vale a pena você dar um tapa nele, redesenha, deixa numa condição gráfica que você atinge atualmente e coloca no portfólio. Mas também não vai colocar aquele desenho que você fazia no primeiro semestre da faculdade, tá certo? Então, sempre preza pela qualidade, tá certo?
E nessa da seleção dos projetos, obviamente que você vai colocar projetos que são da sua autoria, projetos que você fez em coautoria numa equipe, seja uma equipe na faculdade ou seja uma coautoria de algum projeto que você fez em equipe na vida profissional. Projetos que você foi colaborador ou estagiário. Nada te impede de colocar lá no portfólio que você foi um colaborador. Coloca na ficha técnica. Não sou autor, sou colaborador. Não tem problema nenhum. Obviamente que é legal você já combinar com o escritório onde você trabalhou, para deixar muito claro que você vai usar aquilo no seu portfólio. Né? Se comunica com o escritório. Porque tem vários projetos que exigem um certo sigilo. Então você não vai se queimar com o seu ex-escritório, nem vai se queimar com o seu ex-cliente. Esse cliente, né, coloca tudo direitinho, mas se informa antes, você pode divulgar aquilo. Outra dica para vocês, principalmente para quem for estudante. Se você fez na faculdade uma super análise incrível de algum projeto, de algum escritório super interessante, tipo, você fez uma análise gráfica maravilhosa de algum projeto do Marcos Acaiaba ou do Paulo Mendes da Rocha, e você quer colocar no seu portfólio, coloca. Porque você está mostrando, óbvio, você não está mostrando a sua capacidade intelectual de produção, mas você está mostrando a sua capacidade intelectual de produção gráfica, né? Não de autoria, mas de produção gráfica. Eu acho super válido isso, tá certo? Então, faça uma triagem, por favor. Tudo bem? Quantos projetos você vai colocar? Isso é uma das coisas mais relativas do mundo. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco alguns portfólios que têm, sei lá, 4, 5 projetos e são super bons. É um portfólio enxuto. Outro ponto interessante, né? Começar com o melhor. Eu já aponto isso logo na terceira linha, porque muita gente faz um portfólio tentando estabelecer uma progressão de evolução. Começa com um dos primeiros que fez na faculdade, depois vai para o segundo, e assim por diante. Né? Tenta estabelecer uma progressão. Eu não recomendo que vocês façam isso, tá certo? Começa com o melhor logo de cara. Vocês vão reparar que, quando eu for mostrar alguns exemplos, vai ter portfólio que, logo no primeiro projeto, dá vontade de contratar a pessoa, porque a pessoa você fala, não, essa pessoa é incrível, nem preciso continuar vendo. Em contrapartida, se você demorar muito para mostrar o seu melhor projeto, a pessoa que está te avaliando vai se cansar e vai desistir do seu portfólio. Talvez sim, talvez não, mas isso é muito relativo. Bom, mas, de fato, começa com o melhor, tudo bem? E, obviamente, isso de começar com o melhor é relativo com relação à vaga que você está se submetendo. Dependendo da vaga, pode ser interessante colocar um portfólio, não, colocar um projeto, que você fez uma série de desenhos técnicos, os desenhos de detalhamento e assim por diante. Dependendo da vaga, vai ser interessante você destacar imagens mais com a pegada de ilustração e assim por diante. Então, foca também na questão da vaga. Tá? O próximo item, o que eu recomendo aqui? Ó? Esses dois próximos itens, que são destacar habilidades e responsabilidades e informações básicas, cabem numa ficha técnica que você vai colocar no seu portfólio, logo na entrada do projeto. Tá certo? Então, pensa numa ficha técnica. Logo de cara, entrou o projeto, cria uma capa, né, para o projeto e cria uma ficha técnica. Ninguém vai escrever muito no portfólio, porque ninguém vai ficar lendo o seu memorial descritivo completo. Tá bom? Então coloca lá uma ficha técnica com as informações básicas relacionadas a você e relacionadas ao projeto. Então, por exemplo, quais foram as suas habilidades, principalmente no trabalho em equipe? Você fez todos os desenhos? Não, você só fez o corte, fez só as imagens. Você detalhou, você coordenou o executivo? Então, o que você fez? Quais foram as suas habilidades que estão estampadas lá no portfólio e quais foram as suas responsabilidades, que esse é outro ponto importantíssimo. Tem gente que coordena executivos, então é legal deixar isso evidente. Certo? Tem gente que não tem a pegada do executivo, mas tem uma pegada mais relacionada à produção gráfica para estudo preliminar, enfim, a parte mais de ilustração. Informações básicas do seu projeto, que é o próximo item, não é? Como eu falei, ninguém vai ficar lendo um memorial descritivo muito comprido. Óbvio, de novo, depende da vaga, depende do escritório, mas geralmente ninguém vai ficar lendo horas um portfólio. O portfólio, você bate o olho, você já sabe se a pessoa é boa ou não. Então o portfólio tem que ser uma coisa rápida, bate pronto, tá certo? Então, gente, escreve pouco. Se você acha que uma ficha técnica não deu conta, quando eu falo ficha técnica é nome do projeto, obviamente, onde foi feito, quando, quanto de área, quais foram as suas funções e assim por diante. Tipo aquela ficha técnica das publicações do ArcDaily ou da revista Projeto. Né? Então, não precisa exagerar no texto. Se você gostar muito de escrever, pode ser interessante você, de repente, destacar no seu portfólio, de alguma forma, alguns textos, você deixa evidente que você escreve bem e tudo mais, não
tem problema nenhum isso, mas dependendo do caso lá na área do projeto, coloca lá um parágrafo, já deu conta, já explicou o seu projeto, tudo bem? E por último aqui, pelo menos nessa primeira sequência, nessa segunda linha, tamanho do projeto. O tamanho do portfólio é uma das coisas mais relativas do mundo. Porque vocês vão reparar que eu vou abrir para vocês alguns exemplos que tem portfólios com 30 páginas, que são super enxutos, direto ao ponto e são tranquilos, e vai ter portfólio com 60 páginas, 90 páginas às vezes. Então, pessoal, qual que é a minha dica? Não sature as páginas de informação, porque daí você vai conseguir fazer o seguinte, ao invés de você tentar fazer um portfólio caber em 10 páginas, você dá uma distribuída no portfólio e faz caber em 30. Porque daí você deixa o espaço mais arejado, você deixa o espaço vazio entre uma imagem e outra, deixa um espaço vazio entre um desenho e outro. Então é melhor você tentar garantir o conforto da leitura do que tentar socar tudo em poucas páginas, tá bem? Então, no mínimo do mínimo do mínimo, eu recomendaria umas 10 páginas. Só que como máximo, eu prefiro não falar o máximo para ninguém ficar tentando socar informação em poucas páginas e prejudicar a leitura do portfólio, tá certo? E junto dessa leitura do currículo e do portfólio, eu recomendo que vocês criem um material unificado, tá bem? Então tem gente, ó, de novo, passando pela uma experiência de quem recebe currículos e portfólios. E tudo isso que eu estou falando é muito da experiência nossa, mas também a experiência de coisas que a gente ouve de escritórios amigos, tá certo? Então, qual que é a minha sugestão? Tenta criar um material unificado, que tenha unidade, o mesmo arquivo de preferência, o mesmo PDF de preferência. Então você vai criar uma capa que unifica currículo e portfólio. Eu, particularmente, acho bem chato quando a gente recebe dois arquivos. Um é o arquivo do currículo e outro é o arquivo do portfólio. Tenta unificar, fica mais confortável, fica mais fluida a leitura. Que seja um caderno único, né? Quando eu falo caderno, caderno digital. Raramente alguém vai imprimir um portfólio atualmente. Às vezes tem escritórios até que pedem o caderno impresso, mas aí você imprime de acordo com a necessidade. Um arquivo relativamente leve. O ideal é que não passe de 10 MB. Então, para quem sabe usar InDesign, para quem já fez os nossos cursos, vai lembrar que na hora de gerar o PDF a partir do InDesign, dá para gerar uma versão compactada do caderno. Então, eu posso compactar o PDF na hora de exportar. Tudo bem? Então, essas são as dicas mais gerais. Mas agora, para não ficar muito abstrato, eu quero abrir alguns exemplos de portfólios e mostrar aqui para vocês. Então, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos que eu já deixei aqui separado. Algumas pessoas fizeram algumas perguntas, mas eu vou deixar para responder as perguntas no final, tá bem? Eu vou concentrar as respostas no final. Então, eu vou voltar aqui para o nosso site. E, na verdade, nem para o nosso site. Eu vou dar uma dica para quem depois quiser fuçar algumas boas referências de portfólio. A gente no nosso ISU, a gente tem uma conta no ISU que é /curso cura, tá certo? Então a gente aqui, ó, fez alguns stacks que a gente concentra uma pilha aqui de portfólios. Então tem aqui até um currículo em destaque, assim por diante. Eu já deixei alguns abertos. Eu vou começar de alguns mais simples e até chegar em alguns mais sofisticados, tá bem? Então, no portfólio, é um portfólio de uma aluna indo do sexto, do sétimo para o oitavo semestre. É um portfólio bem direto ao ponto. Então, tem um sumário. E daí, ó, entra a parte do currículo. Então, olha só, muita gente pergunta se é o caso de colocar a fotografia no currículo. Eu acho super válido, eu acho super interessante, não tem problema nenhum. Eu acho super recomendável, pelo menos na área de arquitetura e design. Para algumas outras áreas, o pessoal pode torcer um pouco o nariz, mas a nossa área é um pouco mais livre, a nossa área não precisa ficar com tanta neura não. Né? Então, olha só, aí começa o primeiro projeto. Como eu falei, o projeto é um portfólio de estudante, depois eu vou mostrar para vocês alguns portfólios de recém-formados. Então logo de cara a gente já sabe que entrou o projeto dela, com uma boa imagem, um texto aqui do lado, uma ficha técnica ali do lado, e segue adiante. Então eu vou passar rapidinho. Todas essas imagens ela acabou produzindo durante as aulas e tudo mais. Mudou o projeto. Então, é fundamental que a gente repare sempre isso. Isso é uma qualidade do portfólio. Mudou o projeto, eu bato o olho, eu já entendo que é outro projeto. E segue adiante. Então, reparem que ó, passei rapidinho, ó, desenhos técnicos. Pessoal, lembrem-se de colocar desenhos técnicos no portfólio. Isso é um recado super importante, porque vários escritórios, às vezes, pedem a nossa recomendação por conta do Cura, né? A gente dá uma série de dicas de escritórios, de ex-alunos e tudo mais. Então, o que muita gente reclama é que várias pessoas têm esquecido de colocar desenhos técnicos no portfólio. Então,
coloquem desenhos técnicos no portfólio. Óbvio, dá um tapa, faz ele ficar legal no portfólio, não vai pegar uma prancha feiosa e colocar direto. Não, dá uma trabalhada, né? Deixa bonitão. Lembra que, assim, no bom sentido, o portfólio tem que te vender, né? Você tem que vender seu peixe no bom sentido, tá certo? No bom sentido. Então segue adiante, então uma série de projetos, olha só, vai indo até terminar. Terminou direitinho com o contato dela. Eu gosto muito de terminar com contato, porque você já liga para a pessoa, manda um e-mail para a pessoa. Ó, vou abrir um outro portfólio. Aqui é de uma ex-aluna também, ela já era recém-formada, é um portfólio bem direto também ao ponto. Pessoal, eu estou tendo que transmitir desse jeito sem ser a tela cheia, porque senão vai dar um problema na nossa transmissão. Então estou dando um zoom aqui manualmente. Olha só, então de novo, começa um sumáriozinho, um retrato, um currículo direto ao ponto. Tem alguns currículos que o pessoal usa um pouco mais. Se você estiver meio inseguro na hora de usar no currículo, vai direto na separação por tipografias, caixa alta, caixa baixa e pronto. Não inventa moda, não passa vergonha. Olha só, começa o projeto. Então, de um lado, uma boa imagem, do outro, um textinho que situa qual era o projeto. Então, segue adiante, boas imagens, bons desenhos, segue adiante. Olha só que legal. Corte, plantas alinhados, isso é sempre um truque interessante. Mudou o projeto, habitação. Esse projeto tem uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, olha só. Repara um detalhe importante, porque nesse projeto, claramente, dá para perceber que o projeto da Ana aqui, ó, tinha uma variação entre as plantas. Tá vendo? Pelos rasgos dá para perceber que cada planta tem uma organização diferente. Mas reparem que no portfólio dela, ela não colocou todas as variações de planta, ela colocou uma e acabou. A gente já entendeu que ela foi criativa o suficiente para criar essa variação, essa dinâmica de um pavimento para o outro. Isso está explícito na imagem, está explícito no corte, e aqui na planta ela está mostrando um dos exemplos para também não sobrecarregar o o portfólio de informações, tá vendo? Então ela já mostrou aqui que ela sabe desenhar planta, tá certo? Então, outro erro que é bem comum de algumas pessoas cometerem é tentar socar o portfólio de informações, colocar todos os desenhos do projeto, sendo que não precisa, tá? Então, olha só que legal. É um portfólio super delicado, direto ao ponto, leve, bonito, suficiente, tá vendo? Não tem nenhum grafismo exagerado, nada disso. Ó, 40 páginas, super tranquilo, tá bem? Olha só, um outro portfólio também de um ex-aluno. Esse portfólio, ele também é de um arquiteto recém-formado. Aqui ele usou um pouco mais na capa. Então, pessoal, o que eu acho interessante dessa capa dele? Eu vou voltar no na nossa aba aqui, ó, de portfólios. Olha só, reparem as capas dos portfólios. Tá vendo que é meio instintivo que dá vontade de abrir esse? Porque a capa se destaca de alguma forma. Então, reparem, é uma foto super bonita. Eu nem sei, óbvio, eu sei que o conteúdo é bom, né? Mas só de ver a capa já me dá vontade de abrir. Então, óbvio, capricha na capa, mas não faz uma capa muito estrambólica também. Essa é uma capa super elegante, funcional e chama a nossa atenção. Então vamos lá, vamos entrar no projeto. Ele optou pelo fundo escuro e uma separação muito elegante aqui no currículo, tá vendo? Caixa alta, certo? A variação, os escritórios que ele participou. Olha só, e segue adiante. Eu vou passar rapidinho, começa aí o projeto, cria uma capa para o projeto e segue adiante. Ele colocou o texto, porque no caso do projeto dele o texto era super importante. E olha só que bonito, tá vendo? Tem umas variações, sempre uma conexão entre uma página e outra, tá vendo? Uma leitura de continuidade. E vez ou outra rompe o ritmo e aí você vai ter tanto uma página, tá vendo? Que é tela cheia, como também uma página que tem alguns vazios. Então, pessoal, essa história de você tentar mesclar uma página com respiros e outras páginas com tela cheia, né, para dar um soco na sua, assim, no bom sentido de novo, né, chegar com o pé na porta, né, com dar um soco na cara, no bom sentido. Pé na porta, né? Soco na cara não tem o bom sentido. Mas olha só, chega com o pé na porta, né? Coloca a imagem em tela cheia, é muito interessante, porque se estabelece uma força na comunicação. Olha só, depois dá vazio, uma relação de vazio, depois tela cheia. Esse ritmo, essa alternância de ritmo, eu recomendo que vocês tentem estabelecer nos seus portfólios. Eu vou até o final aqui rapidinho, acho que todo mundo já entendeu qual que foi o recado aqui nesse portfólio, tá bem? Olha só, outras participações, colaborações e acabou. Agora eu vou abrir outros portfólios que são referências que eu costumo mostrar nas aulas do Cura também, que são portfólios que eu fui achando pela internet. São portfólios bem impactantes, então eu vou direto, para não ficar também muito longo, eu já vou direto nesse daqui, ó. Olha só. É um portfólio de um arquiteto estrangeiro, tá vendo?
É bem simples no começo, direto ao ponto, elegante, um sumáriozinho, e começa. Olha só que bonito, uma super imagem bonita de um lado e algumas informações do outro. E segue adiante, olha só que desenhos legais. Olha só, vai indo. De novo, a composição. Reparem a relação de uma imagem, de uma folha com a outra. O vazio necessário entre as imagens e assim por diante. Essa relação do vazio é muito importante no portfólio, porque algumas pessoas tentam socar o portfólio de informação para tentar impressionar, e às vezes mais pega mal do que bem. Tá certo? Olha só que bonita essa relação da imagem com o corte técnico, tá vendo? Então essas relações que a gente encontra em vários desenhos do Richard Rogers, do Renzo Piano, né? A gente pode tentar fazer uma releitura disso nos nossos portfólios. Olha que bonita essa imagem, tá vendo? Então, mudou o projeto. Então é sempre legal a gente deixar bem evidente quando muda de um projeto para o outro. Olha só o ritmo que é criado. Então, é um portfólio muito bonito, muito bem trabalhado, e a minha intenção mostrando esse tipo de portfólio, que obviamente é de um outro patamar, é também inspirar todo mundo. Né? Eu também não vou mostrar portfólios medíocres aqui, não, vou mostrar portfólios lá de cima, né? Para a gente olhar para cima e se inspirar realmente. Olha só que imagens maravilhosas. Olha só. Aí ele fez uma coisa meio subversiva, ele colocou o currículo no final. Às vezes os alunos perguntam se isso é legal. Sendo bem sincero, tanto faz. Eu prefiro no começo, particularmente. Eu acho que é mais direto ao ponto, no começo e tudo mais, mas também não é nenhum pecado colocar no final. Eu recomendo colocar no começo, tá certo? Eu acho mais direto ao ponto, porque às vezes você está lá, para quem vai te consultar, vai ser mais intuitivo ver no começo. Então, eu não recomendaria colocar no final, mas como eu falei, também não é nenhum pecado, não é proibido. Tudo bem? Bom, eu vou para o próximo aqui, é um outro portfólio. Esse é um pouco mais carregado de informações, mas também ele é bem bonito. Olha só a capa, bem criativa, bem legal. Algumas pessoas também já perguntaram lá pelo Instagram se era o caso de colocar uma capa. Com certeza sim. E aqui ele fez um sumário com iconezinhos. Eu já achei criativo demais. Eu acho bem bonito isso. E começa. Olha só, como eu falei, esse é um portfólio mais carregado de informações, então ele usa mais a tela cheia, ele usa e ousa um pouco mais na relação das tipografias e dá um resultado bem legal. Então, reparem que tem mais informação, é que ele carrega mais as páginas. Eu acho que ele chegou num ponto limite, tá bom? Porque olha só, são imagens maravilhosas, é um portfólio bem comprido, tem 90 páginas, eu acho até que daria para ele enxugar um pouquinho, mas também não dá para falar que é um portfólio ruim. Certo? Então olha só a qualidade dessas peças gráficas. Então fica muito evidente que eu não estou mudando de um projeto para o outro também. Então, pessoal, lembre-se sempre disso. Cria esse intervalo de um projeto para o outro. Tá bem? Como se fosse uma transição de capítulos de um livro e assim por diante. Então, vou passando aqui, ó. Olha só. Vou passar rapidinho porque eu acho que já deu para todo mundo entender qual que é a lógica. E depois, se você quiser olhar com atenção, vai lá no nosso ISU, vai lá nos stacks e dá uma olhadinha. Mas olha só o nível dessas peças gráficas, né, e dessa composição. É um portfólio bem bonito mesmo. Então acho que já deu para todo mundo entender. Como eu falei, tem 90 páginas, eu acho que eu já contratei ele, não preciso nem ver. Eu só vou até o final para ver se o cara não fez nenhuma atrocidade contra a humanidade, né? Mas é um portfólio incrível, é super impressionante. Tem uma boa relação de imagens e outros tipos de trabalho, certo? Acabou. Um portfólio que eu adoro também é esse de uma arquiteta canadense, eu acho maravilhoso esse portfólio. Vou fazer o mesmo esquema, vou abrir aqui, ó, de novo, o conteúdo, né, o sumáriozinho, currículo, aqui ela não colocou a foto dela, mas tudo bem, não tem problema nenhum. E começa, algumas cartas de recomendação, isso é bem legal, pessoal. Quando você consegue uma carta de recomendação, é bem legal, porque mostra que por onde você passou, você deixou boas lembranças. Então, gente, ó, isso aqui é um recado bem interessante, porque é muito comum, é muito comum, quando você sai de um escritório, você entra em outro, é muito comum que o escritório pergunte sobre você naquele seu escritório de onde você saiu, tá certo? Então, todo mundo que trabalhou no nosso escritório, ou a gente recomendou de alguma forma, ou a gente de alguma forma também foi consultado. Né? Então, as pessoas sempre perguntavam como que era aquela pessoa no escritório. Então, vários escritórios são nossos amigos, né? Então a gente sempre dá essas dicas ou recomendações. Então, tá vendo aqui, ó? Começou. Essa imagem é maravilhosa. Então, essa arquiteta tem uma linguagem muito bonita. Ela fez um trabalho bem interessante aqui, ó, de tipografias, tentando estabelecer uma variação e uma relação aqui do sumário. Essa fonte é a Futura. Futura, e aqui embaixo, pelo que eu percebi, essa é a Garamond.
e segue adiante. Olha só, a paleta cromática. Então reparem que existe um equilíbrio cromático entre informações do mesmo projeto. Tá vendo? Então tem uma paleta cromática que unifica esse projeto. Fotos de maquete e mudou o projeto. Tá vendo? Segundo projeto. Aqui é outra paleta cromática que está amarrada dentro desse projeto, mas não necessariamente amarrado com o projeto seguinte ou com o projeto anterior. Olha só que maravilhoso esse desenho, tá vendo? Então é uma pessoa que sabe muito bem escolher as peças gráficas. Ó, mudou o projeto, mudou a linguagem. Eu, particularmente, pessoalmente, prefiro os anteriores, mas não dá para falar que esses desenhos aqui são ruins, tá vendo? Então, são desenhos muito interessantes. Outro tema, e segue adiante. Eu vou passar mais rapidinho aqui, ó. Tá vendo? E eu deixei por último esse daqui, porque esse é aquele tipo de projeto, né, esse tipo de portfólio, né, esse é o tipo de portfólio de pessoa que você contrataria para mandar em você, sabe? Você contrata a pessoa e fala, ó, cuida da minha vida. É esse portfólio aqui, ó. Porque olha só, gente, ele começa, colocou retrato, fez aquela classificação dos softwares, como eu falei, isso é muito relativo, é muito subjetivo. Eu particularmente, na hora de avaliar, eu até olho isso, até considero isso, mas eu vou considerar muito mais a qualidade do portfólio da pessoa, tá certo? Então, ó, começa com uma capa. Ele criou uma capa diferenciada, tá vendo? De novo, reparem na importância do vazio, no vazio ao redor da imagem. E aí começa. Eu acho que ele escreveu bastante, né? Mas tudo bem. Olha essa imagem. Aqui ele usou uma proposta bem ousada também de construção de imagem, que é uma relação de render e escalas humanas em pintura. Eu acho essa apresentação aqui surreal, é uma das coisas mais incríveis que eu já vi na vida, certo? Então, olha, eu digo isso por conta de imaginar o trabalho que dá escolher essas escalas humanas. Aí depois tem foto de maquete. Você colocar maquete, né, foto de maquete no portfólio, está mostrando duas coisas. Uma que você sabe fazer bem maquete e outra que você também pode saber fotografar bem maquete, tá certo? Então, segue adiante. Continua. Vou passar mais rapidinho. Mas está vendo que o primeiro era tão de alto nível que os outros também são de altíssimo nível, né? Os outros projetos têm um altíssimo nível, mas, enfim, a gente já contratou esse cara, tá vendo? Olha só. Segue adiante. Os projetos, os outros diagramas, desenho técnico. Pessoal, lembra de colocar desenho técnico. Mas como eu falei, capricha no desenho técnico na hora de preparar esse desenho para o portfólio. Não vai pegar naquela folha feiosa que você mandou para... Não, dá um tapa, deixa ele bonitão, deixa ele da melhor forma possível para mostrar que você sabe desenhar. Né? Para mostrar que você tem uma diversidade de habilidades. E aqui ele mostra desde rótulo de garrafa. É um cara realmente numa condição especial da humanidade, tá vendo? Certo? Bom, gente, então esses foram alguns exemplos que eu separei. Agora eu vou pegar algumas perguntas que alguns alunos fizeram, né, algumas pessoas fizeram lá no nosso Instagram. Então, para responder algumas perguntas, eu vou responder uma das primeiras, que uma aluna perguntou quais softwares que a gente recomenda, quais sites a gente recomendaria para vocês colocarem um portfólio online, tá bom? Um deles eu já acabei de apresentar, que eu acho que é o Isul, que eu acho bem legal. Eu também recomendaria um outro site, outra plataforma, que é essa daqui, ó, que é o Wix. O Wix, ele vai colocar, ele vai exigir que você monte um site realmente, tá certo? O Wix funciona legal para montar um sitezinho, ou o Squarespace também funciona legal para montar um sitezinho com cara de site. Ela perguntou sobre o Behance. Eu deixei aqui o Behance aberto. Eu vou ser bem sincero com vocês com relação à nossa experiência com portfólios que a gente recebeu do Behance. O Behance, ele é uma plataforma da Adobe, certo? É uma plataforma da Adobe que ela disponibiliza para vocês, para todo mundo que queira, disponibilizar seus trabalhos. Então, qual que é a nossa leitura? Eu acho assim, eu sou super fã da Adobe, a gente gosta muito dos softwares da Adobe. O Behance melhorou muito nos últimos anos, mas eu vou ser bem sincero com vocês. Eu nunca recebi um bom portfólio vindo do Behance, tá certo? Talvez eu não tenha recebido muitos portfólios vindos dele, mas todos os que eu recebi não eram bons o suficiente. Então, aqui no Behance tem alguns portfólios bem interessantes, eu vou abrir para vocês. Eu vou abrir esse daqui, ó. Eu vou abrir aqui só para vocês verem o que eu considero um bom portfólio organizado aqui dentro do Behance. Eu vou abrir aqui, isso aqui obviamente é um escritório, não é um freelancer, né, pelo que eu entendi. Então, o que eu não considero bom e o que eu considero bom? Olha só.
Eu acho muito interessante quando tem as informações necessárias aqui do lado. Então, às vezes, a pessoa monta o Behance e não coloca o currículo aqui do lado. Fica uma coisa meio estranha, não fica muito legal. Tá? E o Behance aqui é legal quando você clica e daí você tem um artigo que você consegue avaliar o projeto e assim por diante. Eu acho meio demorado, eu acho meio chato eu ter que ficar clicando quadradinho por quadradinho para entender o projeto, tá bem? Então, se for para contratar alguém, eu até posso, se for uma pessoa muito boa, talvez valha a pena ficar entrando e tal. Se não for, aí, enfim. Né? Então, isso daqui vale a pena quando está bem organizadinho. Então, se alguém for montar o portfólio no Behance, organiza muito bem. Se não, é melhor fazer um PDF mesmo e disponibilizar numa outra plataforma. Tá certo? Eu vou abrir outras perguntas aqui que algumas pessoas fizeram. Eu vou voltar aqui para outra tela, só para facilitar algumas coisas. Então, outra pergunta que fizeram, né, que também foi bem frequente. Alguém perguntou sobre capa, né, isso já está respondido. Deixa eu ver aqui o que vale a pena responder. Essa é uma pergunta bem legal. Uma aluna perguntou se num portfólio plantas e cortes possuem a mesma importância que imagens. Com certeza. Sabe por quê? Porque no portfólio você não está mostrando só a sua capacidade de produção de imagens, certo? A não ser que você queira trabalhar vendendo imagens. Então, se você quer ter um portfólio mais amplo de habilidades, com certeza coloca planta e corte. Aliás, como eu falei para vocês durante a aula aberta, tem muitos escritórios reclamando mesmo, né? Tem feito algumas reclamações que algumas pessoas esquecem de colocar desenhos técnicos. Então, coloca desenho técnico, por favor, isso vale muito a pena. Com relação, tem outra pergunta que veio aqui, ó, com relação ao número de projetos, como eu já falei para vocês, é muito relativo. Tem portfólios que colocam 5 projetos e ficam super legais, e tem portfólios que colocam 20 projetos e às vezes ficam excessivos. Então, bom senso, né? Não precisa exagerar, mas bom senso, certo? Deixa eu ver aqui outra pergunta. A quantidade de páginas é uma dúvida muito frequente. Olha só, quais projetos? Deixa eu ver aqui. Uma aluna perguntou sobre o uso de cores no portfólio. Bom, como eu falei para vocês, com relação às cores, a minha dica é a seguinte. Com relação às cores, como eu falei, é legal que dentro do projeto exista uma paleta cromática que organiza especificamente aquele projeto, mas não necessariamente eu vou unificar a paleta cromática de todo o portfólio. Eu vou deixar cada projeto com essa cara, né, normal, como ele já estava bem organizadinho, mas não necessariamente vou redesenhar tudo. Eu não recomendaria vocês abusarem nas cores, no sentido de colocar cor no fundo da folha, sabe? Esse tipo de coisa deixa a leitura mais cansativa. Tem um porquê do fundo branco, etc, etc. Então, no máximo, usar no fundo escuro, né, preto, cinza, grafite, mas não coloca cores muito fortes em contraste com a imagem. Fica muito cansativo. Você até pode colocar uma cor para fazer a transição de uma página para outra, mas evita colocar muita cor no fundo, porque fica muito cansativo. Teve uma aluna também que perguntou se vale a pena redesenhar os projetos para colocar no portfólio. Essa é uma dúvida bem legal, porque a nossa dica é a seguinte: se você tem projetos lá do começo da faculdade, que você gosta muito, e você acha que vale a pena redesenhar para colocar no portfólio, para colocar nesse nível de conhecimento que você sabe hoje, que você atinge hoje, eu acho que tudo bem, eu acho super válido, tá certo? Mas, se você quer pegar tudo e redesenhar tudo sem grandes motivações, daí avalia se você não vai gastar muita energia fazendo isso. A não ser que você olhe para trás e avalie que você não era bom, sabe? E daí você teve um grau de evolução muito grande, e daí vale a pena redesenhar tudo, para você deixar tudo naquele altíssimo nível de qualidade que você atingiu atualmente. Enfim, de novo, bom senso. Se você tiver. Vamos dar um exemplo triste, mas que pode acontecer da vida real. Vamos imaginar que você está muito tempo sem trabalhar, você está com seu portfólio lá na mão, você está uns 6 meses sem trabalhar. Obviamente, gasta esse tempo para dar
trato legal no seu portfólio, né, para impressionar, para você tentar se reposicionar no mercado de trabalho. Daí vale a pena redesenhar tudo e se colocar num altíssimo nível, tá certo? Então, avalia bom senso sempre. Tá bem? Então sempre tenta manter o portfólio atualizado. Então dentro desse assunto, até uma dica, vou contar para vocês uma experiência real de um escritório de um amigo meu, que ele recebeu um portfólio que a pessoa ela estava há 6 meses sem trabalhar, ele recebeu o portfólio da pessoa, e a pessoa ainda colocou no corpo do e-mail que o portfólio estava desatualizado, e ela estava ao mesmo tempo sem trabalhar por 6 meses. Então, gente, não se queima com os escritórios, não vai escrever isso. Aproveita que surgiu essa oportunidade de vaga de trabalho para você enviar e atualiza, corre. Se você tiver muito tempo sem trabalhar, vira à noite e faz o portfólio, tá bom? Assim, eu sei que não é muito saudável ficar virando noite, mas na correria, na hora mais dramática, dá seu jeito, tá bom? Então a vida real ela exige uma dinâmica diferente do ideal, tá certo? Bom, deixa eu levantar aqui outras perguntas, tá bom? Deixa eu levantar aqui, ó. Teve uma aluna que perguntou qual que é o formato de página recomendado. Depende, tá certo? Então, pensa que a maior parte dos portfólios vai ser vista na tela. Tá? Então, vocês vão reparar que a maioria dos portfólios que eu abri eram numa disposição vertical, né, formato retrato. Então, se é um A5 ou um A4, meio que tanto faz na tela, eu recomendo que seja mais ou menos nesse tamanho. A3, os caracteres já ficariam muito pequenos, tá bom? Se vai ser na horizontal, na vertical, se vai ser um portfólio quadrado, meio que tanto faz. Avalia de acordo com com as suas peças gráficas, como que elas vão se abrir em página dupla e assim por diante. Eu vou ser bem sincero com vocês, é mais fácil diagramar um caderno para portfólio no formato vertical do que no horizontal, tá bom? Muitas vezes é mais fácil, mas não quer dizer que não dê para fazer um bom caderno na horizontal. Por que eu estou falando sobre isso? Porque fica mais fácil de você deixar alguns espaços vazios. Às vezes na folha horizontal, eu reparo que algumas pessoas ficam meio angustiadas com o vazio e começam a socar informação de não deveria no formato horizontal. E aí no vertical fica mais fácil de deixar esse vazio, tá bem? Ó, vou levantar outras perguntas aqui, ó. Alguém perguntou se portfólio é melhor PDF ou site. Eu sugiro que vocês tenham os dois à mão. Porque tem alguns escritórios que atualmente nem tem pedido para mandar PDF. Tem escritório que tem pedido para mandar só o link. Então, tenha na mão os dois, tá certo? Nem que seja um PDF disponibilizado online, no ISU, ou de repente compartilhar um link. Assim, eu sugiro que vocês, se você de novo tiver com tempo, se você já tiver naquele momento que você tem boas produções e você quer disponibilizar um sitezinho, investe um tempo em montar um site, tá bom? Mas para ser rápido, às vezes o PDF é melhor, para você já ter na mão, tá certo? Então, eu particularmente, na hora de avaliar uma pessoa para contratar, se para mim não tem um melhor que o outro, para ser bem sincero. O PDF tem uma vantagem que a pessoa já fez uma coletânea ali dos projetos, é mais rápido de eu ficar passando de uma página para outra. Eu acho mais rápido, porque eu particularmente tenho uma leitura assim, sem querer parecer chato, mas eu tenho uma leitura bem agilizada de avaliar se um portfólio é bom ou não. Então, para mim o PDF é mais rápido, tá certo? Deixa eu ver outras perguntas. Tem gente agradecendo aqui o conteúdo, não é? Deixa eu ver, carta de recomendação é sempre válido, com certeza, se você tiver. Tudo bem eu modificar os renders e cortes de um projeto feito em grupo? Eu acho que tudo bem. Assim, você, eu acho que sim, eu acho válido, porque às vezes você dá uma retocadinha que fica muito melhor. Tá certo? Então, de novo, às vezes no portfólio não é que você vai colocar exatamente como foi a entrega final. Você dá um tapa, você dá uma melhorada, você tira algumas coisas que faziam sentido na entrega final que no portfólio não vão fazer sentido, certo? Então você tira coisas, você dá um tapinha, não tem problema nenhum, com certeza. Você dá uma melhoradinha no portfólio para você colocar o seu nível de qualidade lá em cima, tá bem? Deixa eu ver outras perguntas aqui, ó. Tem várias perguntas bem legais. Quais softwares necessários para montar um portfólio? Ó, essa pergunta é bem legal. Então, quais softwares que a gente recomenda para montagem de portfólio? Para o PDF, vamos pensar o seguinte: cada software tem uma formatação, tem uma arquitetura de software dedicada para um assunto mais específico, certo? Então, focando no pacote Adobe, que é o melhor pacote dedicado para a escala do design, para a escala do design,
O InDesign é o melhor software para diagramação, seja de prancha ou de caderno, e a gente está incluindo o portfólio no caderno, certo? Então, o InDesign é o mais adequado para montagem de portfólios, tá certo? O Photoshop, ele quebra o galho, mas ele não é dedicado para isso. Nem o Illustrator. Tem gente que gosta de montar coisa no Illustrator. O Illustrator ele até pode servir para você montar um cartaz, mas não para montar uma sequência de páginas, tá certo? Ele não é dedicado para isso. Então, InDesign com certeza disparado atualmente. Tem gente que usa um outro software que já teve seu momento áureo, mas atualmente ele já está bem defasado, que é o CorelDRAW. O CorelDRAW, ele, para quem nunca usou, nem tenta usar, porque ele realmente é um software que dá nervoso, porque ele trava muito. Eu já trabalhei em escritórios de design gráfico que a gente chamava o CorelDRAW de Corel pau, porque ele dava muito pau, né? Ele não parava. Vocês já entenderam a lógica, né? Então deixa eu ver aqui uma outra pergunta legal aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, projetos de interiores. Olha só que legal essa pergunta. Teve uma pessoa que perguntou se é o caso de separar em categorias os projetos, né? Se eu vou misturar projetos de interiores com projetos de arquitetura e assim por diante. Essa é uma pergunta bem legal. Então, qual que é a minha sugestão? Se você tiver volume para separar o portfólio em categorias, tudo bem. De repente você coloca lá em destaque, ó, esses são meus projetos de interiores, certo? Você coloca lá apartamento que eu fiz, essa loja que eu fiz, essa casa que eu fiz, seja de interiores, tanto a questão de design de interiores como uma reforma, né? Pode ser que você separe também projetos de paisagismo, eu acho super válido, e de repente projetos de arquitetura na escala da edificação. Tem gente que não vai ter nem da escala da edificação, e tudo bem, não tem problema nenhum. Você foca no seu portfólio de interiores, é isso. Não tem problema nenhum, tá super legal, você coloca lá, destaca suas habilidades de interiores, se você tiver alguma coisa para complementar, complementa. Aproveitando o gancho dessa pergunta, tem gente que também perguntando se vale a pena separar algumas outras habilidades, por exemplo, maquete e fotografia. E ilustração também, tem gente perguntando de ilustração, desenho à mão. Se você for um super desenhista, se você for um super maquetista, se você for um super fotógrafo legal, tudo bem separar, porque você está mostrando suas habilidades. Se não for o caso de chamar muita atenção para aquela disciplina, porque tudo bem, pode ser que você desenhe bem, mas você também não é sei lá, o Oswaldo Bratic, não é? Você desenha bem, só que é um desenho de croquis. Tudo bem colocar no portfólio, mas não vai colocar num super destaque. Você coloca lá dentro do seu projeto como se fosse uma das etapas de desenvolvimento, tá bem? Então, presta atenção nisso. Se você gosta de fotografar, mas você não é um super fotógrafo, pode colocar uma foto de uma maquete, pode colocar lá como interesse pessoal. Não tem problema nenhum colocar coisas a mais. Só que também, de novo, bom senso. Se você não for um baita ilustrador, não vai dar muito destaque para os seus desenhos. E também, se você não quiser trabalhar como ilustrador, também talvez não faça sentido você dar tanto destaque assim. Você coloca no portfólio, mas coloca numa condição mais menos protagonista e mais coadjuvante. Né? Deixa eu ver aqui outras perguntas. Deixa eu ver. Deixa eu pensar. Tem gente perguntando sobre portfólio de interiores. Pessoal, a questão dos exemplos que eu dei, assim, óbvio que eu não vou conseguir mostrar exemplos de bons portfólios de urbanismo, bons portfólios de edificações, bons portfólios de paisagismo, interiores. É fundamental que vocês entendam o todo, a logística, a lógica da montagem. É importante sempre pensar nisso. Né? Então, não tem como eu mostrar milhares de exemplos de disciplinas específicas. É importante que vocês se apeguem à lógica, tá bom? A lógica vai servir para qualquer disciplina. Eu acho que o que pode ser interessante quando a gente fala sobre interiores é a lógica dos modboards, né? De você sempre mostrar bons modboards e assim por diante. É só isso que eu acrescentaria, mais especificamente para design de interiores. Deixa eu ver que tem muitas perguntas aqui. Tem algumas que se repetem, obviamente, mas deixa eu pegar aqui algumas outras legais. Deixa eu ver por onde começar. Eu já falei, é sempre legal começar pelo melhor, tá certo? Começa com o melhor logo de cara. Deixa eu ver, tem mais perguntas aqui. Editar, imagenzinhas pequenas. Tem gente perguntando sobre como montar as imagens, né, como fazer os esqueminhas e tal. Putz, isso tem alguns esquemas que são diretamente no SketchUp, não é? Acho que dá para fazer, montar uma sequência do PDF, mas isso de repente pode virar uma outra aula, não vai dar para eu explicar isso com tanta dedicação hoje, pelo menos, tá certo?
Deixa eu ver como descrever meu conhecimento de software. Como eu já falei, eu sugiro ou colocar numa listagem, tem gente que gosta de colocar naquela classificação, né, de colocar o quanto sabe, 8 de 10, assim por diante, mas a minha dica principal é, coloca no portfólio uma ficha técnica onde você descreve quais softwares que você usou naquele projeto. Acho que essa é a melhor dica que eu posso dar para vocês, porque é a pessoa que está te avaliando que vai dizer se você sabe realmente bem aquele software ou não. Deixa eu ver. Olha só, tem algumas pessoas perguntando sobre. É uma pergunta frequente sobre projeto de interiores. Eu vou fazer o seguinte: eu vou depois disponibilizar lá no ISU mais opções de interiores, então, tá certo? Então, eu acho que, como é uma pergunta frequente, mas a principal dica é essa: coloquem um modboard, acho que pode ser bem legal. Escritórios de pessoas. Ó, qual a sua opinião sobre colocar projetos de escritórios que a pessoa participou da equipe? Na minha opinião sincera, se a pessoa sempre consulta no escritório se tudo bem colocar no portfólio, pelo menos com relação aos nossos colaboradores ou pessoas que às vezes a gente dedicou uma coautoria, eu acho super válido, tá certo? Obviamente, se não for um projeto que se exigiu sigilo. Então, se não houve a exigência de sigilo, não vejo problema nenhum. Se for uma questão de, não, fui colaborador, é um escritório mais tranquilo e tal, obviamente pode colocar. Obviamente coloca lá quais foram as suas responsabilidades, porque às vezes o que às vezes pode pegar mal. A pessoa coloca lá a participação no projeto, naquele projeto específico, mas ela fez alguns desenhos e ela não fez as imagens, né? Então o que eu recomendo que vocês façam? No portfólio deixa muito evidente na ficha técnica o que você fez daquele projeto. Então você coloca lá, fiz todos os desenhos, tive uma participação importante no desenvolvimento, tal, mas essas imagens aqui não foram feitas por mim. Você até pode colocar que você é capaz de fazer aquelas imagens, mas deixa muito evidente que aquelas imagens não foram feitas por você. Ou, se você fez as imagens e não fez os desenhos, deixa evidente que você fez as imagens, mas aqueles desenhos não foram feitos por você, tá certo? Então, isso é super importante, porque não tem problema nenhum você colocar que você teve uma participação na equipe, mas deixa evidente o que você fez, tá certo? Então, conversa com o escritório. Tem vários escritórios que fazem projetos sigilosos que você não pode sair divulgando, então tome esse cuidado. Então, deixa eu ver outras perguntas aqui. Ó. Tem muita pergunta, gente. Não sei se vai dar para responder todas hoje não, senão vai ficar meio longo aqui. Tem uma aluna perguntando se é legal colocar colagens e imagens mais ilustrativas na capa dos projetos. Com certeza, eu acho que super válido, com certeza pode fazer isso mesmo. Às vezes a gente até faz uma ilustraçãozinha só para virar a capa. Então, às vezes no escritório a gente faz uma versão da imagem que é para virar uma capa de uma apresentação, tá certo? Às vezes a gente gosta de fazer só em linha, sem render e assim por diante. Então, vamos continuar aqui. Ó. Eu vi aqui que tem mais de 500 pessoas assistindo, então se todo... pode mandar pergunta, eu vou tentando responder aqui enquanto eu tiver voz. Quais programas são cruciais para um emprego? Olha só, essa pergunta, quais softwares são cruciais atualmente? Olha só, pessoal, eu vou responder essa pergunta de novo. Depende para onde você vai mandar o portfólio, tá certo? Então, avalia seus escritórios preferidos, para onde você gostaria muito de trabalhar, vejam quais softwares que esses escritórios estão utilizando, tá certo? Dentro disso, agora eu vou dar um panorama meio geral com relação a isso, tá bem? Então, com relação aos softwares, atualmente, no Cura e também no nosso escritório, a gente tem duas frentes. A gente tem uma frente, agora eu vou dar uma experiência profissional do nosso escritório, também do Cura, para vocês também tomarem a decisão de vocês. E também vou dar um panorama dentro de outros escritórios amigos, como que cada um tem trabalhado, e também como que a gente tem percebido essa questão de mercado de arquitetura. Olha só, com relação a gente, no escritório, no nosso escritório, a gente tem duas frentes de atuação. A gente tem uma atuação que é mais de concepção, de criação, ou seja, a etapa de estudo preliminar até o anteprojeto, e a etapa de executivo. Certo? Então a gente divide esse processo de trabalho em duas frentes diferentes. Por quê? Porque a partir da nossa experiência, uma tem uma produtividade melhor com alguns softwares e outra tem uma produtividade melhor com outros softwares, tá certo? E a gente tem uma terceira frente do escritório que é da produção de render, tá certo? Então, não só da concepção, não só do dia a dia de escritório que produz projeto, a gente também tem uma terceira frente que é da produção de imagens atualmente, tá? Então a gente tem três frentes, na verdade, no dia a dia. Com relação à parte de concepção,
atualmente, para a gente, o que melhor funciona é aquela evolução tradicional de CAD, SketchUp, V-Ray e Photoshop, certo? Atualmente. Tá bom? Pode ser que a gente, obviamente, vira e mexe, experimenta outras ferramentas, a gente constantemente, principalmente o Guilherme Bravin, que é o outro sócio também coordenador do Cura, ele frequentemente está fuçando em software, ele baixa software, testa, deleta, vai atrás de softwares, ele experimenta frequentemente vários softwares, a gente frequentemente estuda outros softwares, tá certo? Mas atualmente, hoje, a gente tem usado essa sequência, tá certo? A gente está avaliando testar outras sequências. A gente muito em breve vai ter outras ferramentas disponíveis no nosso site do Cura. Vocês vão reparar que vai ter outros cursos online de outras ferramentas, mas eu não vou dar spoiler. Mas logo mais vocês vão ter algumas respostas dentro dessa nossa pesquisa, tá certo? Então, e para a questão do executivo, que hoje a gente tem feito. Dependendo do caso, se for um executivo muito simples, se for uma coisa de uma reforma de um apartamento, se for uma reforma de uma sala comercial, uma serralheria, uma marcenaria, sendo bem sincero com vocês, a gente ainda mantém a relação SketchUp e AutoCAD. E muitos dos nossos executivos, até de marcenaria e serralheria, a gente faz direto no SketchUp. Tá? A gente exporta até como DWG para mandar para o serralheiro e tal, mas a gente faz direto no SketchUp. Muitos amigos que fazem projetos de interiores fazem direto no SketchUp por conta da agilidade que ele permite, tá certo? Então, como eu falei, é muito diferente dependendo da complexidade do nosso projeto. Tem escritórios enormes que ainda fazem o executivo no AutoCAD, porque já tem uma logística muito clara do AutoCAD, e tem, obviamente, escritórios que fazem o executivo no BIM. E até já veio uma pergunta, ArchiCAD ou Revit? Agora vem uma resposta, ver uma resposta da nossa experiência. No nosso escritório, no estúdio módulo, a gente tem se organizado na questão do executivo em ArchiCAD. Por quê? Por uma série de motivos também, tá certo? Primeiro, porque a gente conseguiu uma condição muito legal de licença no ArchiCAD. Segundo, porque os desenhos do ArchiCAD são bem mais bonitos do que os do Revit. Essa vantagem também. A gente consegue um esquema de organização que a gente começou no Agoratech Park, aquele concurso que a gente ganhou e teve que construir o projeto em 6 meses, então o ArchiCAD ajudou muito a gente nessa, tá? Então, enfim, a gente tem utilizado o ArchiCAD, a gente conseguiu uma equipe super legal, pessoas muito legais que trabalham no ArchiCAD, mas tem escritórios que têm se voltado para o Revit, tá certo? O que eu tenho percebido com relação ao Revit? Qual que seriam as vantagens do Revit? O Revit ele é muito utilizado por projetistas de outras disciplinas, escritórios de instalações, escritórios de engenharia, porque tem uma série de plugins do Revit que funcionam muito bem dentro do Revit. Mas para arquitetura, pessoal, pelo menos da nossa experiência, o ArchiCAD é mais legal. Tá? Enfim, tem gente que vai trabalhar muito bem no Revit, mas a gente também tem reparado muitos escritórios que antigamente usavam Revit, que estão migrando para o ArchiCAD. Tá certo? Então, escritórios muito legais, eu não vou ficar citando nomes aqui, isso aí para não expor ninguém, enfim, mas tem muitos escritórios bem legais que trabalhavam no Revit, que atualmente estão migrando para o ArchiCAD, tá certo? Então, essa é a nossa posição atualmente, né? A nossa visão atualmente, tá certo? Então, deixa eu ver outras perguntas aqui, que tem bastante pergunta. Acha válido colocar croquis do processo criativo no portfólio? Como eu já falei, eu acho super válido desde que sejam croquis enfim, se você desenhar bem, não vai. Assim, daí é importante a gente ter uma autocrítica na medida certa. Nem aquela autocrítica autodestrutiva que me faz achar um lixo, não é? Por favor, se alguém tem essa condição muito autodestrutiva, numa boa, eu recomendo que vá buscar auxílio profissional, porque tem, de verdade, eu na minha experiência de professor, eu tenho reparado muitos alunos uma condição muito autodestrutiva, que às vezes poderiam se tratar num bom sentido para evitar isso. Então, nessa questão de avaliar se vale a pena colocar alguma coisa ou não, é legal a gente estar no meio termo, né? Nem se achar o máximo e nem se achar o maior lixo da galáxia, tá certo? Então, com relação ao croquis, eu recomendo que vocês coloquem dentro dessa autoavaliação, mas se você for um baita ilustrador, destaca isso num tamanho legal. Se for um croquis muito simples da concepção, de repente você sempre coloca num cantinho inicial da capa do projeto. Pode ser simpático. Eu acho bem interessante fazer isso. Enfim, essa é uma dica para vocês.
Deixa eu ver, tem mais perguntas. Vale a pena? Olha só, tem gente perguntando se vale a pena ter um portfólio com mais colagens, ilustrações do que de renderizações. Olha, de novo, depende, porque eu acho muito legais colagens, eu acho muito legais também imagens de renderização. Então, eu acho que não tem uma condição de ser melhor um do que o outro. Eu acho que é mais a seguinte questão, de novo, para onde que vai esse portfólio? Tá certo? Para qual escritório, qual que é o tipo de vaga e assim por diante. Eu gosto dos dois, pessoalmente eu gosto dos dois, mas às vezes no nosso escritório a gente abre vaga para pessoas que realmente seria para render, para pegada do render puro e assim por diante. Tem vezes que a gente abre vaga que é para o pessoal do desenho técnico e assim por diante. Então, eu acho, minha recomendação seria tentar equilibra. Não tenta pesar nem muito para um, nem muito para o outro. A não ser que você tenha ilustrações maravilhosas. Tem uma ex-aluna nossa que tem uma, depois procura no Instagram, que ela chama Maria Brenda. Ela tem desenhos maravilhosos à mão. Ela faz uma combinação super bonita de render e aquarela, desenho à mão, etc. E, putz, só os desenhos de ilustração dela já te encantam. Então, enfim, isso é muito relativo, mas ali é um bom exemplo para vocês verem o que seriam desenhos de qualidade. Deixa eu ver aqui que tem mais perguntas. Deixa eu ver aqui. Tem algumas perguntas, eu estou dando uma passada de olho porque tem algumas que se repetem. Olha só, tem uma pergunta aqui que eu acho bem legal. Na ficha técnica dos projetos, você sugere colocar o nome das pessoas que fizeram parte da equipe. Né? A pergunta é se isso é válido. Olha, de novo, eu acho que depende, porque se você for colocar um desenho técnico, né, um desenho de executivo, vamos dar um exemplo do executivo. A ficha técnica, de repente, você coloca lá. Se você for colaborador no outro escritório, você coloca lá o nome do escritório e coloca a sua função. Porque se você for colocar a ficha técnica completa, você vai colocar instalações, executivo de estrutural, etc. Vai ficar uma ficha técnica enorme. Então, se for colaboração, coloca só o nome do escritório e a sua função ali, tá certo? Se for uma de coautoria, daí sim eu recomendo que você coloque os outros nomes, tá certo? Porque eu acho mais correto, tá? No meu portfólio pessoal, eu tenho, óbvio, meu portfólio pessoal ele meio que se mescla com o portfólio do estúdio atualmente, mas no meu portfólio pessoal, quando eu mantinha ele atualizado antes do estúdio módulo, eu sempre colocava os coautores, com certeza, tá bem? Então, isso é super importante e sim, e correto, eticamente correto. Deixa eu ver aqui outras perguntas. Tem gente perguntando aqui se a gente vai lançar um curso de ArchiCAD em breve. Olha, se você tiver. A resposta é sim, tá bom? A resposta é sim. Então, até uma dica: se você gosta dos nossos cursos, se você quer a nossa metodologia aplicada no ArchiCAD, espera a gente lançar o nosso curso. Por que a gente demorou tanto para fazer um curso de BIM? Porque eu vou ser bem sincero com vocês, eu acho muito difícil um curso. Deixa eu pensar como colocar isso. A gente queria fazer um curso de BIM dentro da nossa pegada, da nossa visão de mundo, da nossa lógica metodológica e assim por diante, tá certo? Então, a gente quer lançar isso muito direitinho e é por isso que a gente vai lançar de uma forma correta, tá bem? Deixa eu ver, eu vou responder a última pergunta, porque senão vai ficar muito longo e senão a gente também vai matar os assuntos para outras lives, outras transmissões ao vivo. Então, gente, ó, só uma dica antes de encerrar, eu vou responder aqui as duas últimas perguntas, vai. Dica, fuça lá nosso site, depois segue, a gente vai fazer um outro questionário sobre qual que vai ser o tema da próxima aula aberta, tá certo? Então também quero que vocês falem pra gente se vocês gostaram, se a transmissão foi legal, coisas que vocês querem ver a gente falando, então depois opina lá no nosso Instagram, tá certo? Então a gente vai depois abrir esse questionário, mas vamos encerrar agora, deixa eu ver, uma ou duas perguntas, deixa eu ver, quais vale a pena. Deixa eu ver. Lembrando que, pessoal, também outra dica. Tem gente perguntando aqui, ó. Tem gente que perguntou se essa aula vai ficar disponibilizada online. Sim, vai ficar disponibilizada lá no Curadoria. Então entra lá no nosso site, cursocura.com.br, vai lá em cima na aba Curadoria, vai estar lá. Então, lá a gente sempre vai atualizar, vai lançar alguns artigos, vai lançar, como eu já falei, essas aulas abertas, e tudo que a gente quiser, que a gente achar legal, ou coisas que vocês quiserem, coisas que vocês acharem legais, que a gente possa também transmitir isso de alguma forma e transformar isso num artigo.
Deixa eu ver aqui a última pergunta. Olha só, veio uma outra pergunta sobre vídeo. Essa sobre vídeo, ela é mais sofisticada, eu vou deixar para uma outra transmissão, tá certo? Porque vídeo é um tema legal, mas não é para... Qual que é a questão do vídeo? Ó, também tem outra pergunta sobre computador, enfim, depois a gente vai transformar tudo isso numa outra live, tá certo? Numa outra transmissão. Deixa eu ver. Eu acho que eu falei que ia responder mais uma pergunta, mas as perguntas estão bem repetidas e são temas que a gente pode colocar em outras transmissões. Teve gente, ó, tem uma pergunta aqui que eu acho filosófica, vou tentar responder essa. Ó, o que colocar, essa é uma boa pergunta para encerrar. O que colocar em uma tem pergunta de projeto, gente, tem pergunta de projeto que eu não vou conseguir responder. Mas tem uma pergunta aqui que é sobre como se diferenciar no portfólio, sendo que como ser diferenciado, sendo que todos querem inovar, né, com relação ao portfólio. Essa é uma boa pergunta para encerrar, porque qual que é a minha sugestão? Vocês repararam que todos os portfólios que eu mostrei, obviamente que tinham um altíssimo nível de qualidade gráfica, né, altíssimo nível de qualidade de produção gráfica, mas nenhum deles queria revolucionar no design gráfico. Vocês perceberam isso? Ninguém fazia uns triângulos nada a ver, ninguém fazia umas diagonais que não faziam sentido, nenhum deles pecou pelo excesso. Então, quando vocês pensarem nessa questão do diferenciado, né, quando for montar um portfólio, pensa no seguinte: na dúvida, menos é mais. Aquela máxima, né, menos é mais. Tenta economizar, não vai colocar muita coisa, não vai passar do ponto, certo? Então, tenta ir direto ao ponto, tenta ser simples. Fundo branco na dúvida, não vai colocar um fundo degradê maluco, um fundo com grafismo triangulado, que não vai fazer o menor sentido. Né? Nem pegar grafismos prontos da internet, não faz sentido isso. Então, às vezes um esforço de tentar se diferenciar mais faz a gente pecar pelo excesso e é melhor às vezes acertar pelo mínimo. Né? Então, eu acho que essa é uma boa forma de encerrar. Ao invés de tentar pecar pelo excesso, de ser excessivo, de tentar ser o maior revolucionário da história dos portfólios, é melhor ser simples, tá certo? Então, acho que essa é a minha dica final para vocês, tá certo? Então, vamos encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu parei de mostrar minha cara aqui porque eu acho que não faz sentido, né? Eu nem me sinto tão confortável, mas eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês acompanhem o Cura, as próximas transmissões abertas. A gente, como eu falei, nosso objetivo é que a gente alcance mais pessoas a partir da nossa plataforma online. Espero que a gente consiga, com a mesma qualidade que a gente sempre teve com presencial, ter essa qualidade na transmissão online e que a gente também consiga atingir pessoas que tenham a necessidade também de conteúdos abertos e gratuitos. Então, gente, como eu falei, a gente fica por aqui e até a próxima transmissão.